A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes. Aqui quem fala é o pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Brasil para Cristo, em Formosa, Goiás. Meus irmãos, é com muita honra e alegria que nós iremos dar continuidade no estudo da carta aos Hebreus. E hoje nós iremos estudar o capítulo 9. Leia esse capítulo, meus irmãos. Aqui nós temos uma mensagem especial de Deus para os nossos corações. É importante lembrarmos que o escritor da carta aos Hebreus, ao escrever essa carta, ele tem como finalidade principal convencer os hebreus convertidos a permanecerem firmes no Evangelho. E mesmo que para isso fosse necessário até mesmo suportar todas as perseguições que eles enfrentavam naqueles dias. E é claro que isso era uma árdua missão. Aqui no capítulo 9, o escritor então, ele aprofunda os seus argumentos para fortalecer o tema principal dessa carta, que é mostrar a esses leitores, que já eram familiarizados com as Escrituras Sagradas, de que com a chegada de Jesus Cristo, ele assumiu então a função de nosso eterno sumo sacerdote, e ele se tornou o mediador de uma nova aliança através do seu próprio sacrifício. Ou seja, de uma forma tão brilhante e tão esclarecedora, o escritor então nos apresenta o Cristo, que é, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote e o sacrifício perfeito que nos limpa de todo pecado. E para iniciar os seus argumentos, o escritor inicia o capítulo 9 dando uma descrição do tabernáculo, com todos os objetos ali dentro e as suas regras para adoração. Em um estudo mais detalhado de outras passagens bíblicas, nós vamos ver que todo o tabernáculo, seus objetos e aquelas liturgias revelam a manifestação do Cristo na sua primeira vinda. Mas o interessante é que o escritor, lá no versículo 5, ele reconhece que não seria possível trazer todos esses detalhes naquele momento, mas de uma forma estrategicamente didática. Ele então descreve com maior detalhe a Arca da Aliança, que era o objeto mais importante daquele santuário e que estava ali dentro do Santo dos Santos. Nessa parte mais sagrada do santuário, ocorria uma vez por ano o evento mais importante em Israel, que era o evento chamado Dia da Expiação. Esse dia ocorria, irmãos, obviamente, uma vez por ano. Ali o sumo sacerdote entrava com o sangue do sacrifício, primeiramente para o perdão do seu próprio pecado, e em seguida ele entrava com sangue para o perdão do pecado do povo. E este sangue da expiação era apresentado a Deus em cima do propiciatório de ouro, entre os dois querubins. Essa peça era a própria tampa da Arca da Aliança. E é exatamente sobre a exposição dessas liturgias rotineiras que Deus mostrava ao povo de forma visível o que ele realizaria no mundo invisível em tempos futuros. Aquela liturgia terrena seria apenas uma sombra do que o Cristo realizaria no mundo espiritual. Deus aceitou temporariamente o sacrifício de animais e acalmou a sua ira por meio de sangue de touros e bodes oferecidos até que viesse um tempo de reforma. Após essa reforma, que se daria com a chegada do Cristo, todos esses sacrifícios, os sacerdotes e aquele santuário perderia completamente o seu efeito. Mas por que isso aconteceria? Bem, como disse o escritor no versículo 9, tudo ali descrito é uma ilustração para os nossos dias. Mesmo quando Deus aceitou no passado aqueles sacrifícios, havia um problema ainda muito grave. A consciência dos ofertantes não podia ser purificada. Isso quer dizer que seus pensamentos e seus desejos malignos continuavam ali escravos, irmãos, sabe, das suas iniquidades. Era um pecado que dominava os seus corações. Por essa razão, era impossível que o povo realmente fosse purificado através daqueles rituais terrenos. E depois de expor a limitação daqueles rituais e seus efeitos absolutamente externos, o escritor então interpreta para os hebreus o cumprimento das Escrituras, narrando assim de uma forma extraordinária o momento em que Cristo adentrou no céu, o maior e mais perfeito tabernáculo que não foi feito pelo homem e nem pertence a esta criação. Ele entrou, meus irmãos, não por meio do sangue de bodes e de novilhos,
como os outros sacerdotes faziam. Mas ele entrou, irmãos, apresentando o seu próprio sangue. E ele entrou no verdadeiro Santo dos Santos, onde está o trono de Deus, com toda a sua glória, para nos conceder, uma vez por todas, a eterna redenção. E por essa razão é que Cristo veio como o sumo sacerdote para nos conceder os bens agora presentes. Aquilo que a lei não podia purificar, Cristo assim realizou. A purificação da nossa consciência, que era escrava de obras mortas, para agora termos a condição de servirmos ao Deus vivo. É por isso, meus irmãos, que o Cristo deveria ser um homem perfeito, um homem justo, santo, e sem ter cometido nenhum pecado. Por ele ter vivido assim, ele não deveria passar pela morte, como os demais. Ele poderia simplesmente ter sido transladado como Enoque e voltar ao Pai, já que ele era um homem que não havia cometido pecado, mas ele não veio para viver por ele, ou não veio para exibir a sua santidade apenas, mas ele veio para viver por nós. A vida justa, perfeita e santa que nós não conseguimos viver, ele viveu por nós. Ele cumpriu toda a Escritura. Ele conseguiu realizar aquilo que o mais perfeito dos hebreus não conseguiu realizar. Uma vida sem nunca ter cometido pecado. Mas para Cristo transferir os benefícios dessa sua justiça aos homens aqui na terra, era necessário que ele morresse, mesmo sendo um homem justo, mesmo sendo um homem perfeito, mesmo merecendo ser transladado ao céu. E é por isso que o escritor explica a necessidade de um homem tão justo passar por uma morte tão terrível quanto aquela. Somente com a morte do Cristo, meus irmãos, como uma espécie de testador, poderia transferir a sua herança de justiça aos homens pecadores. E essa herança seria a libertação dos nossos pecados, para nós vivermos uma nova aliança com Deus, para nós servirmos a Deus, meus irmãos, exatamente como Deus quer que nós o sirvamos, e podemos ter no futuro uma vida eterna juntamente com Ele. Quando falamos em aliança, é claro que os hebreus, eles sabiam que toda aliança com Deus tinha que ser confirmada com o sangue de uma vítima inocente. Pois a partir da entrada do pecado no mundo, a purificação veio através do sangue, que representava a vida oferecida a Deus para aplacar a sua ira contra o pecado. E tudo que o homem pecador tocava tinha que ser purificado pelo sangue para ser usado no serviço de Deus. E é seguindo esta linha de raciocínio, meus irmãos, que o escritor aqui, ele vai relembrar aos hebreus o momento em que a primeira aliança foi sancionada com sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, ele levou o sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu esse sangue sobre o próprio livro da lei e sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês cumpram, que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu o sangue, sobre o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. Isso porque, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão. Diante desta explanação, o escritor vai mostrar que toda aquela liturgia de purificação com o sangue da vítima, mais uma vez, era uma figura das coisas celestiais que deveriam ser purificadas com o sangue de Cristo. Pois é lá no céu, meus irmãos, que o problema do pecado deveria ser resolvido. Somente no céu que aconteceria a verdadeira purificação das iniquidades dos homens. Lá no céu, irmãos, no céu, que é o verdadeiro santíssimo lugar, que Deus aceitaria o sangue. É óbvio que ele não aceitaria o sangue de animais, mas do Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E quando eu vejo o escritor argumentando com passagens diversas do Velho Testamento, para falar assim, repetidas vezes, da função exercida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como sumo sacerdote, que intercede por nós no céu, depois de oferecer a si mesmo como sacrifício a Deus. Meus irmãos, essas repetições não são por acaso. Essa estratégia direcionada por Deus era uma forma de tentar inculcar na cabeça dos hebreus de que somente o Cristo deve ser reconhecido como nosso sumo sacerdote.
Somente o seu sacrifício realmente nos purifica do pecado. Deus só aceita uma aliança conosco agora se essa aliança for confirmada unicamente com o sangue de Jesus Cristo. Eu vejo o escritor, irmãos, parece que ele está gritando nessa carta dizendo: aqueles sacerdotes não podem mais interceder por vocês. Aqueles sacrifícios não valem mais nada. Ei, hebreus, entendam, o sangue de animais não pode mais purificar vocês. A antiga aliança não existe mais, não tem mais valor, foi abolida, foi aniquilada. O que vale agora é a nova aliança feita através do Cristo. Aqui ele reforça todos esses argumentos. E para finalizar o capítulo 9, a mensagem foi dirigida a um grupo de hebreus que estavam tão acostumados com a repetição de todos aqueles rituais de purificação, que parecia ter uma dificuldade de compreender como um único sacrifício de Cristo poderia purificá-los de todos os seus pecados. E se em algum momento da vida eles acabassem cometendo alguma falha, como é que eles fariam depois disso, já que Cristo morreu apenas uma vez? Bem, sabendo dessa indagação, o escritor pacientemente explica que existem alguns eventos estabelecidos por Deus para acontecerem apenas uma única vez. E ele dá o exemplo, por exemplo, a morte. Ela acontece apenas uma vez, vindo em seguida o quê? O juízo. Não existe reencarnação. O que existe após a morte é ressurreição. Simples assim. Quando Jesus voltar, ele não vai mais tratar sobre o pecado, mas vai trazer a salvação eterna aos que o aguardam na fé. Por essa razão, ele precisou morrer apenas uma única vez para resolver de vez o problema do pecado e nos purificar completamente de todas as nossas iniquidades. Meus irmãos, por isso a importância de termos como nosso eterno sumo sacerdote Jesus Cristo, para estar ali diante do Pai, intercedendo por nós no céu. E a conclusão que nós temos diante de toda a exposição do escritor aqui no capítulo 9, nós podemos concluir que rejeitar a Cristo para voltar à velha vida religiosa seria o mesmo que dar a si mesmo uma sentença de morte. Assim, meus irmãos, que possamos ficar firmes na fé, pois fiel é o nosso eterno sumo sacerdote que voltará para buscar a sua igreja. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite e reine em cada coração, hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus.